O basquetebol, uma das modalidades de eleição dos angolanos a par do futebol e handball, construiu um percurso de sucesso e chegou a ser apontada como exemplo a seguir, enchendo-nos de orgulho em épocas difíceis da nossa história. Em diferentes palcos do nosso continente, o basquetebol angolano alcançou inúmeras vitórias, conquistou muitos corações e tornou-se uma referência. Na década de 80, a modalidade da bola ao cesto lançou-se na saborosa aventura de conquistar a África e o mundo. Com rigor, trabalho, competência e qualidade, transformou o país num digno representante do continente berço da humanidade em várias competições internacionais. O basquetebol mais glorioso de África estava em Angola. Éramos quase imbatíveis, histórias repletas de sucesso. Atingimos o cume e erguemos o ouro 11 vezes em África. Conseguimos proezas também noutras paragens. A célebre vitória diante da Espanha nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992, as excelentes exibições 4 anos depois em Atlanta, nos Estados Unidos da América, a conquista da taça intercontinental Borislav Stankovic em 2011 e o 9º lugar alcançado no Mundial de 2006 no Japão estão nos anais da modalidade. A tradição e o talento do basquetebol angolano romperam barreiras, um perfume que se espalhou vertiginosamente e despertou a atenção nos 4 cantos do mundo. Os olheiros não resistiram à aptidão dos jogadores angolanos. Jean Jacques, uma das figuras indeléveis da história do basquetebol nacional, foi eleito o melhor jogador africano de sempre, constando no Hall da Fama, tribuna dos melhores da modalidade a nível nacional. É o ponto mais alto da minha vida como jogador. Os tempos áureos acabaram. O sol parou de brilhar para a equipa nacional sénior masculina de basquetebol que fazia a alegria de todos nós. Em 2017, obteve a pior classificação de sempre no Afrobasket, terminando no 7º lugar. Este ano, as seleções de sub-18 em masculinos e femininos claudicaram nos campeonatos africanos da categoria. O grupo, orientado pelo norte-americano William Voig, tem enfrentado sérias dificuldades e vive um dos momentos mais sombrios de sempre. Perdeu o 1º lugar no ranking africano quase 2 décadas depois. A nossa principal equipa de basquetebol deixou de ter fulgor e vigor. Parou no tempo e está a ser ultrapassada. Uma realidade que aflige várias pessoas. Um cenário que despertou os amantes da modalidade. Uma fase que deixa várias incertezas. Este é o mítico pavilhão da Cidadela, a catedral do basquetebol angolano. Um lugar sagrado, um recinto onde os grandes tombaram e gerações despontaram para o mundo. Foi neste palco que começou a nossa história. Foi aqui no pavilhão principal da Cidadela que despertamos a África e inscrevemos pela primeira vez o nome do país na Galeria dos Campeões. Decorreu o ano de 1989. Fomos superiores a 11 países. Surpreendemos a todos. Sem qualquer derrota, erguemos o 1º troféu africano. As bases estavam criadas e o sucesso não tardou. Angola voltou a encantar o continente africano com a conquista de 3 campeonatos africanos consecutivos. Em 1992 na cidade do Cairo, 93 em Nairobi, Quênia, 95 em Argel, Argélia. 2 anos depois, em Dakar, Senegal, o ciclo vitorioso foi interrompido.
Angola terminou no terceiro lugar e conquistou a medalha de bronze. Esse não era o caminho a que estávamos habituados. Em 1999, voltámos a albergar a maior prova basquetebolística do continente. Angola já era uma das potências da modalidade e reunia uma nata de jogadores extraordinários como Jean Jacques, Miguel Lutonda, Batuna, Carlos Almeida, Ângelo Vitoriano e outros. E o título ficou novamente em nossa casa. O basquetebol angolano passou a ser temido, respeitado e admirado. Depois de 99, atravessou uma das melhores fases, se não mesmo o período mais abençoado. 5 títulos seguidos: 2001 em Marrocos, 2003 no Egito, 2005 na Argélia, 2007 em Luanda e 2009 na Líbia. O último ponto alto aconteceu em 2013 na Costa do Marfim. Angola conquistava o 11º Campeonato Africano de Basquetebol. Após anos de hegemonia, o nosso basquetebol começou a desmoronar-se. Outros países decidiram investir na modalidade e colocar em xeque a hegemonia de Angola. Em 2015, fomos impotentes diante da Nigéria. Consolámo-nos com a prata. 2 anos depois, Angola perdeu definitivamente a força e obteve o pior registro de sempre. Um 7º lugar que a todos desapontou. Apesar de termos uma competição interna regular, o nosso basquetebol, na opinião de algumas vozes autorizadas, não está num bom caminho. Angola dominou o basquetebol em África por mais de 2 décadas, mas esta hegemonia foi quebrada. Estamos com orgulho ferido. A perda do Afrobasket 2015, a 7ª posição alcançada na edição de 2017 e as últimas prestações na fase de apuramento ao Campeonato do Mundo de 2019 fizeram soar o alarme. Um som que se tornou quase insuportável. Uma crescente onda de contestações tem marcado o consulado de Hélder Cruz Maneda. José Carlos Guimarães, um dos rostos de destaque da geração de 80 e 90 do basquetebol angolano, decidiu afastar-se, demitindo-se das funções de técnico adjunto da seleção sénior masculina. Em momento algum, o treinador dirigiu-se uma só palavra de perguntar se acha que podíamos fazer isso ou podíamos fazer aquilo. Em momento algum, eu participei na elaboração ou em algo que pudesse melhorar uma unidade de treino. Em momento algum, eu tive acesso a um programa de trabalho da seleção. Manuel Silva G, técnico da seleção de sub-18 no africano da categoria em agosto do presente ano, também preferiu demarcar-se, alegando falta de organização e seriedade. Eu não mais ponho os meus pés a trabalhar para a federação com esta gente. A direção de Hélder Cruz apostou na renovação do grupo em competições de extrema importância, uma posição contestada por muitos especialistas. Não é no Afrobasket que se lança os jovens. O Afrobasket são 5, 6 jogos. É nas competições nacionais de top, portanto, de alto nível, é que se deve lançar os jovens. Depois participar em torneios particulares de cariz internacional para poder ganhar o tal traquejo competitivo que lhes permite depois integrar a nossa seleção nacional e manter-se lá durante muito tempo. Vitorino Cunha, figura marcante do basquetebol angolano, considera que recuperar o prestígio alcançado durante os anos é um objetivo comum e urgente, mas exige mais organização a todos os níveis. O resultado internacional obtém-se com a melhoria da competição nacional e com a formação das pessoas. Não se deve falar muito, deve-se fazer mais, com qualidade, para que quem lidera os processos de treinamento devem ser os treinadores competentes, que temos alguns, ajudados naturalmente pela toda a componente administrativa e logística
das federações. Quando assim não é, obviamente que não conseguimos lá chegar, ou seja, é preciso seguir etapas para que possamos atingir o topo. Quando procuramos saltar etapas, há essas situações. Portanto, só temos é que parar, repensar o basquetebol, reorganizar o basquetebol, relançar os programas do basquetebol e ir em frente. Angola é o país com mais títulos conquistados em África, 11 no total. Foi 4 vezes vice-campeã e em 2 ocasiões ocupou o 3º lugar. O basquetebol angolano explodiu na década de 80. Os primeiros resultados não tardaram a surgir. Em 1989, Angola juntou-se à galeria dos campeões com a conquista do primeiro campeonato africano. Seguiram-se mais 3 consecutivos e o nosso entrevistado foi um dos obreiros e carrega uma mão cheia de histórias, recordações que continuam vivas e que o tempo jamais apagará. Pires Ferreira é um nome a reter. Serviu o basquetebol de forma abnegada. Vivenciou o nascer dos tempos de ouro da modalidade. Ocupou o cadeirão máximo da FAB entre 96 e 2004. No período em que dirigiu os destinos do basquetebol angolano, a seleção sénior masculina sagrou-se tricampeã africana. 1999, 2001 e 2003. Foram títulos conquistados com muito suor e sacrifício. Os interesses do país estavam acima de tudo. Os atletas para nós eram o principal ativo. Era a eles que nós dávamos mais atenção, tal como a equipe técnica. Nós não falhávamos com compromissos com os atletas, de modo algum. Estratégias e procedimentos que resultaram em vitórias e títulos. Atitudes que geraram reações positivas imediatas. Com trabalho aturado, competência e qualidade, foi possível elevar bem alto a bandeira nacional. E os atletas entregavam-se, e tínhamos modelos táticos que permitiam que nós conseguíssemos superar equipas denominadas naquela altura, seleções que estavam aí, como a RDC, na altura a República Centro-Africana, e depois fomos ganhando o Egito e por aí fora, e a Nigéria. Um reinado que granjeou respeito e colocou Angola nos patamares mais altos do continente africano. Um consulado que andou de mãos dadas com o Estado angolano. Os compromissos que envolvem a seleção nacional, naturalmente, têm que ser assegurados pelo recurso do Estado, por via do Ministério de Juventude e Desportos. E ali aí nós não tínhamos dificuldades. As dificuldades eram de outro tipo, as dificuldades de natureza financeira também tínhamos-las, mas era para ações de outra natureza, ações de formação. O sucesso foi inevitável. Um percurso notável numa trajetória que soube separar as águas turvas a fim de não prejudicar o embalo dos artistas da bola ao cesto. O modelo, a forma como esse financiamento é feito, é que há que ter em conta, porque ele não pode de forma alguma perturbar ou criar problemas um funcionamento de áreas que são vitais para esses compromissos que são importantes, sempre foram os mais importantes para nós, que é a competição em África, sobretudo a competição em África, que nos permitia, funcionava como trampolim para participação em campeonatos do mundo e Jogos Olímpicos naquela altura. Antes de chegar à presidência da Federação Angolana de Basquetebol em 1996, Pires Ferreira foi vice-presidente do organismo de 1989 a 1995. Atualmente, encontra-se afastado do dirigismo desportivo.